Vamos aproveitar a presença dos 4 senadores do velho MDB de guerra, como se referiu o senador Aloysio Nunes, para discutirmos um pouco sobre a crise econômica que vivemos hoje. O presidente Lula dizia que o tsunami da crise norte-americana chegaria ao Brasil como uma marolinha. Na verdade, a crise chegou aqui num momento de economia ascendente. O PIB em 7,5%. E o presidente tomou algumas medidas que, com o clima de ascendência da economia, foram efetivas. O presidente reduziu juros e liberou o depósito compulsório dos bancos. Mas qual foi o resultado disso? O resultado final foi positivo. Mas se verificarmos os dados a posteriori, vamos ver que os bancos que tiveram os compulsórios liberados, oxigenando a economia, porque o oxigênio da economia capitalista é o crédito, elevaram os seus empréstimos em 4,5%, enquanto os bancos públicos elevaram em 34%. Os bancos privados, seguindo as regras do Encontro de Basileia, se preocuparam com a sua própria liquidez e investiram em letras do Tesouro. E a economia brasileira foi salva naquele momento por reduções de impostos e por financiamentos dados pelos bancos públicos que, graças a Deus, existiam naquele momento. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e, no caso do sul do país, o nosso BRDE. A crise foi contida. No entanto, as autoridades econômicas, com medo de uma elevação do PIB extraordinariamente alta, resolveu colocar freios nesse processo. E colocou freios exageradamente rigorosos. A queda do Produto Interno Bruto do Brasil, de 7,5% para os miseráveis 2,7% do ano passado, se deveu muito menos à crise internacional e muito mais ao rigor na gestão da economia interna, absolutamente desequilibrado. As autoridades monetárias imaginavam que a situação ideal para o país seria um crescimento de 4,5% do PIB. Um crescimento que seria compatível com a elevação da atividade industrial e com a capacidade de consumo. A mão errada baixou para 2,7%. E agora, nós não temos mais aquele clima de economia ascendente que facilitou a ação do governo sob o comando do presidente Lula. E estamos numa situação completamente diferente. A crise internacional se exacerba. Grécia, Itália e Espanha estão numa situação de absoluta dificuldade. E no Brasil, notamos a falta absoluta de investimentos privados e de investimentos públicos. A presidente Dilma tem tentado incrementar os investimentos públicos no país, tem tomado as mesmas providências do presidente Lula, derrubou a zero o imposto, o IPI, dos automóveis e não tem conseguido, no entanto, investimentos, porque as próprias denúncias, por exemplo, em relação ao Ministério dos Transportes, impedem que as licitações se completem e nós estamos numa situação de enorme paralisia. Falta investimento no Brasil. Não basta uma política setorial de derrubada do IPI do setor automobilístico, que mantém, em certa tranquilidade, a base do PT, da CUT, no ABC paulista. Mas a insuficiência é flagrante. Os estados estão sem condição de investimento. Os estados estão estrangulados, por exemplo, pelo pagamento da dívida com a União.
eu levantei alguns dados sobre esta dívida aqui, que são interessantes. Entre os anos de 2000 e 2010, a dívida consolidada dos estados brasileiros, incluindo aí as dívidas com a União e com o setor privado, mas eu faço aqui a ressalva que seguramente a dívida dos estados com o setor privado não passa de 10% da dívida total. Subiu de 184,55 bilhões de reais para 387,82 bilhões de reais. Vejam, eu estou trabalhando com 2010, que são os dados que tenho em mãos. Trata-se de um salto nominal de 110,13%, que, todavia, quando ajustado pelos efeitos da inflação, da correção, de 2000 a 2010, vai para 426 bilhões,97, o que demonstra que o total real em 2010 de 387,82 bilhões significa uma queda real de 5,31 no estoque da dívida. O dado aparentemente positivo apresenta, no entanto, uma séria distorção. Somente em 2011 houve um desembolso por parte dos estados para o pagamento da dívida da ordem de 29,3 bilhões de reais, correspondente a 7,25 do estoque da dívida existente em dezembro de 2010. 7,25. Vezes 10 anos, se tomarmos como padrão o desembolso de 2010, significa que os estados pagaram 70% da sua dívida, mas o valor do estoque da dívida decresceu apenas 5,31. Isto significa, com toda clareza, que a manter-se esse ritmo de em 10 anos abatermos 5% do valor real da dívida, essa dívida só seria paga em 200 anos. Apenas em 200 anos nós teríamos a amortização total dessa dívida com a base num abatimento por década de 5,31. Se nós não tivermos investimentos hoje, nós vamos chegar a uma situação que o governo da União não vai receber rigorosamente nada. E essa dívida foi inflada com juros absurdos numa circunstância completamente diversa da circunstância que nós vivemos. Lembro que quando era governador, o presidente Fernando Henrique nos propôs uma mudança de cálculo de impostos extremamente generosa naquele momento. Não é mais generosa hoje e o resultado está aí. 5,31 por década, quando, na verdade, nós pagamos 70% do valor real inicial do que devemos. A falta de investimento está levando o Brasil a uma crise seríssima. E as medidas que o Lula tomou, num bom momento da economia brasileira, do ponto de vista psicológico, inclusive, e que estão sendo repetidas com um pouco mais ou muito mais publicidade pela presidente Dilma, não estão tendo saldo efetivo algum. O crescimento é pífio. E o último trimestre é de 0,2. O que pode significar 0,2. O que pode significar um decréscimo violento em relação aos 2,7 que já foram trágicos. O governo vende otimismo. E nós não podemos esperar do governo outra coisa. Se na crise o governo vendesse o pessimismo, ele estaria estimulando o desastre. Ele estaria criando um processo catalisador do desastre, dando mais velocidade ao tsunami que está agora, sem nenhuma dúvida, a ocorrer. Nobre senador Requião, só para fazer uma rápida observação, essa questão ela agrava o desequilíbrio do Pacto Federativo. Além de a União ficar com 2/3 de todos os tributos arrecadados do povo, a União concentra usurariamente nos seus cofres esses recursos oriundos da dívida consolidada dos estados. Eu vou dar o exemplo do período em que governei Santa Catarina.
nós tínhamos uma dívida contratada de 4 bilhões, pagamos 6 bilhões e estamos devendo 10 bilhões. Tá? Eu apresentei uma emenda constitucional estabelecendo que 30% do valor da dívida dos estados devesse ser aplicado pelos próprios estados num programa de investimentos combinado com o governo federal. Investimentos prioritários naqueles setores que são os mais graves do país. Saúde, segurança, educação, infraestrutura e inovação. Esse projeto, infelizmente, não conseguiu ainda avançar para decisão desse plenário, mas eu considero importante como uma forma de descentralização e como uma forma de alavancar os investimentos no nosso país. É mais ou menos a isso que eu quero chegar com esse meu pronunciamento. Mas vamos recapitular o início dessa situação. A Constituição de 88, senadora Luiz, foi extremamente generosa com estados e municípios. A arrecadação da União, segundo a Constituição de 88, era composta em 80% de imposto de renda e IPI. E do imposto de renda e do IPI, 44% seriam destinados ao Fundo de Participação de Estados e Municípios. Mas a Constituição abriu uma válvula, que era a válvula das contribuições financeiras, não compartilhadas. Então, se IPI e Imposto de Renda significavam 80% da arrecadação da União, as contribuições financeiras significavam apenas 20%. Mas, ao longo do tempo, a União providenciou isenções de imposto de renda e reduções de imposto sobre produtos industrializados, de tal modo que a arrecadação da União referente a imposto de renda e IPI, que se atribui ao Fundo de Participação, cai de 80% para 40%. E as contribuições financeiras da União sobem de 20% para 60%. Então, na verdade, embora ao longo do tempo as obrigações de estados e municípios tenham aumentado, a sua arrecadação caiu exatamente pela metade. E a União não fez isso porque temos governos tiranos, governos ruins. Foi uma opção do modelo de desenvolvimento baseada no financiamento público, na alavancagem da dívida e na financiarização da economia do mundo com juros cada vez mais altos, para pagar o famoso superávit primário, que se destina exclusivamente ao pagamento dos juros. Segundo o IPEA, no ano passado, só o spread de 22 mil rentistas, aplicadores, bancos e pessoas físicas chegou a 266 bilhões de reais, enquanto a capacidade de investimento da União foi reduzida a 1% do produto interno bruto. Ora, o produto interno bruto brasileiro deve estar aí ao redor de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, ou de 4 trilhões e um pouco mais de reais. Bom, 1% disso reduz a capacidade de investimento do governo brasileiro em função da existência do superávit primário a drenar recursos a 1%, e 1% disso é 40 bilhões de reais, 37 bilhões de reais num cálculo mais exato hoje. Enquanto a renda do spread dos rentistas, dos investidores, chega a 266 bilhões de reais. A presidenta agora está entre a cruz e a caldeira. Ela precisa aumentar os investimentos públicos no Brasil sob pena do PIB se transformar num ridículo PIBinho, nos colocando no meio do tsunami, na crise que vive a Grécia. A Grécia pode ser o Brasil de amanhã, se nós não recuperarmos a capacidade de investimento. Daí, então, senador Luiz Henrique, vem uma proposta que, na verdade, é quase idêntica à sua proposta. A presidenta, na crise, não vai receber mais coisa alguma.
o governo federal já sinalizou com a possibilidade de reduzirmos o famoso superávit primário. A presidenta da República poderia fazer um acordo com estados e municípios para que o pagamento dessa dívida, que chega a 29 bilhões e 300 milhões de reais por ano, seja investido de forma descentralizada, uma vez que a União está tendo uma dificuldade brutal de viabilizar os seus próprios investimentos, pelos estados brasileiros. Investido no quê? Investido em infraestrutura, em saneamento básico. Outro dia, o senador Armando Costa me dava um dado que, por exemplo, a capital de Pernambuco, Recife, tem 6% de saneamento básico, que é um verdadeiro horror. Investido em infraestrutura rodoviária, em infraestrutura ferroviária, em portos, enfim, investimentos básicos em infraestrutura descentralizados na mão de 27 estados. Mas mais do que isto, a nossa economia está precisando de injeção imediata de recursos. E os investimentos em infraestrutura são investimentos lentos. Nós temos o planejamento, os projetos, a licitação, são investimentos que serão naturalmente, pela nossa legislação, retardados em 3, 4, 5 anos. E até lá a economia já se dissolveu, já foi para o brejo. Então, o que se indica nesse caso é investimentos em custeio. Acabar com essa história de que investimento em custeio não é um investimento saudável na economia brasileira. É evidente que não seria saudável se fosse investimentos não em atividades fim, mas em atividades meio. A proposta que nós estamos fazendo, senador Luiz Henrique, e que eu pretendo com apoio de alguns economistas, porque ela não é só minha, ela é imaginada a partir das nossas reuniões sobre economia no Parlasul, mas pelo que sei também é imaginada pelo economista Luiz Gonzaga Abeluso, pelo José Carlos Assis e pelo João Sikzu, que a expôs numa reunião do Parlasul, é de que façamos investimentos imediatos em atividade fim que melhoram a vida do povo e injetam instantaneamente recursos na economia. Contratação de médicos, contratação de professores das universidades e dos estados, contratação de engenheiros, contratação de policiais, injeção direta e imediata de recursos na economia brasileira nos ajudariam, de certa forma, a atenuar a crise que se aproxima. E eu ocupei a tribuna esta manhã para expor estas ideias que pretendo levar à nossa bancada, a bancada do PMDB e, posteriormente, ao governo federal e ao Congresso Nacional. Além disso, nós temos outros problemas que poderiam ser saneados ou atenuados com a integração definitiva da América do Sul. Da América do Sul que se vincula ao Mercosul. O produto interno bruto do Brasil é 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. O produto interno da Argentina é 366 bilhões de dólares. Um belo produto interno. O produto interno do Paraguai fica entre 14 bilhões e 16 bilhões de reais.